Só um pouquinho, que eu já pedi para gravar aqui. Você está gravando a reunião, avise a todos que estão sendo gravados. Boa noite a todos. Franciele, professora de Direito do Consumidor. Vamos continuar aqui a nossa ementa. Tivemos o feriado santo, né? Então a gente perdeu essa... Não perdeu, né? Está um pouco desequilibrado em relação a outra turma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou equilibrar vocês, vou passar essa sessão 1 e 2. A parte do inadimplemento contratual, eu coloquei um artigo lá para vocês. E aí eu gostaria que fizessem a leitura desse artigo. É bem tranquilo, é para explicar quando... Eu quero que vocês desenvolvam esse raciocínio que eu estou trazendo aqui para vocês, que é cabível o dano moral quando tem rescisão de contrato. Na lei consumerista, que é o que a gente está trabalhando aqui na nossa matéria, tá bom? Para não ficar assim, aí retornando depois da semana que vem, a gente ainda vai ter acho que uns 4 encontros. Deixa eu ver nosso calendário acadêmico. Onde está o calendário? Deixa eu ver se eu encontro aqui, senão também depois eu olho. É para estar aqui. Não sei. Eu acho que vai até julho, né? A nossa aula, junho. Deve ter umas 4 aulas ainda, a gente tem mais uma unidade só. Então, eu vou poder trazer bastante coisa. Vocês me pediram, como a situação de... Acho que quem for entrando na aula aí, vocês conseguem adicionar, tá? Vocês têm permissão para aceitar os alunos, para mim, aí vai facilitando aí. Clique em admitir o aluno na aula, para poder facilitar. Aí eu vou trazer para vocês resolução de questão da prova da ordem mesmo, que eu já fiz isso com a outra turma. Um pouco, para poder não deixar vocês muito díspares. E vou trazer aquela situação da jurisprudência que tinha me pedido também. A prova corrigida eu vou mandar para os líderes e vou postar lá no AVA. Também vocês dão uma olhada, porque dessa vez eu não vou fazer a prova daquela forma de correção por causa do nosso tempo, tá bom? A gente poder equilibrar aí com a galerinha. A outra turma. Alejandro Juan está entrando. Então, todo mundo está com material aí, então a gente vai ver agora a unidade 3, sessão 1 e sessão 2. A gente já viu isso aqui, tá? Olha a competência nessa parte do conteúdo nosso. Conhecer, identificar e aplicar conceitos, características e legislação sobre abuso de direito e proteção dos contratos nas relações consumeristas, bem como responsabilidade civil a eles atinentes. Vamos lá. Isso aí é outra competência, é o que vai tratar. São cláusulas abusivas, são 2, extinção do contrato de consumo, adimplemento contratual, direito de arrependimento. Mas é um valor esquisito, não sei se vocês estão me ouvindo bem, então, né? Se tiver ouvindo bem, me manda mensagem. Não? Professora, eu acho que seu som é muito alto. Tá dando erro no áudio, tá? Eu vou sair da reunião e vou entrar de novo. Isso acontece um pouquinho.
Gente, a professora pediu para avisar que ela vai reiniciar o computador, daí já entra.
Alô, estão me ouvindo? Agora? Agora tá beleza, professor. Valeu, então. Que esquisito. Deu pau aqui. Pra não falar. Eu não sei, ele falava que o mudo não estava ativado. Não, o som não estava ativado. Verifique no... Mas eu acho que é a internet, viu? Mas vamos lá. Aproveitar o que deu certo agora. Qualquer coisa o pessoal liga para mim. Meu fone tá lá do outro lado. Então pronto, gente. Vamos acordar, né? Aí foi problemas técnicos, mas a gente já resolveu. Tive que resetar o computador. Não abriu meu material de novo ainda. Se estiverem com o material aberto, eu acho que começa... Docência, cadê? No artigo 6º lá do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, se alguém tiver e já quiser ler para mim enquanto eu abro o material aqui. CDC, artigo 6º. Que eu tô abrindo tudo de novo aqui, esse trem. Alguém tá com o Vadmecum aí? Preciso de vocês. Bom, se vocês não lerem, vai ficar muito chata a aula, gente. Vai ficar só um monólogo. O monólogo não é legal. É legal o diálogo. Alguém sabe ler aí? Tem um Vadmecum? Vamos dar pergunta. E alguém quer passar na OAB um dia? Vocês vão me agradecer que vocês passarem na OAB, gente. Não tô sendo chata, tô ajudando vocês. A nossa aula vai ser mais tranquila hoje, mas vai ser bem profunda essa parte aí de aprendizado. Mas eu preciso que vocês tenham a comunicação, né? O diálogo comigo. Porque senão eu posso falar o material aqui e sem a leitura do Vadmecum, eu lendo tudo vai ficar muito chato. Posso escolher o nome de vocês, então? Vou abrir o chat aqui. Se não tiver com Vadmecum... Letícia, Luma, Felipe, Natália, ninguém que tá aqui pode me ajudar hoje? Bora, professor. Onde tem que ler aqui? Artigo 6º, por favor, lá, porque a gente vai só para abrir a mente. Muito obrigada por ajudar. O artigo 6º, inciso 5º. Do CDC? Isso. A incidência de fato extraordinário ou a imprevisibilidade dos fatos supervenientes, e sim, a mera onerosidade excessiva, a qual por si só já autoriza a revisão contratual. Exato. Você leu o inciso 4º, 5º, exatamente. Modificação de cláusulas. Ó, quem tiver aí, gente, presta atenção quando os amigos entram, me ajuda, porque o sistema está com alguma inconsistência, aceita eles. Porque vai que o trem cai de novo, até eu voltar uns 5 minutos. Então tá, a gente está falando sobre revisão de contrato, cláusula abusiva. O artigo 6º do CDC, ele fala que é possível modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas. Ou seja, por alguma situação que torne aquele contrato ou aquela cláusula onerosa para uma das partes, é possível se modificar. O material de vocês ali, na página 1, parágrafo 2º. É importante destacar que não se trata aqui de teoria de imprevisão, que exige a ocorrência de fato superveniente ou imprevisível para justificar a alteração das condições de contrato. Segundo o Risato Nunes, que é o nosso doutrinador que eu utilizo, não se pergunta nem interessa saber se na data de seu fechamento as partes podiam ou não prever os acontecimentos futuros. Basta ter havido alteração substancial capaz de tornar o contrato excessivo para o consumidor. Vou continuar aqui. Alguém tem que ler o material para mim também, para a gente poder fazer essa interação e eu explicando, que eu vou lembrando dos exemplos, vai ficar mais legal. Alguém pode ler o material? Estão online, só aqui de corpo e o espírito ficou sei lá onde. Prof, eu tenho ele aberto aqui, se o senhor quiser eu posso ler. Não, sim, mas é que eu gostaria que fizesse mais, né, tipo assim, um campo com outros alunos também. Sim.
Quem pode ajudar a gente aqui, ó, Geisa, Letícia, Aline, Itala, Luma, Alejandro, Ana Clara, Antônio, Bruna, Bruno, Fernando, etc. Material em PDF que eu montei para vocês, aí tá na mão de vocês. Alguém pode ler? Professora, Vou chamar um nome aqui. Por favor, agradecida. Que desespero. Então, né? Vocês estão no terceiro parágrafo. Sem sermão, porque eu não sou professora de sermão. Né? Eu tô aqui para ajudar vocês. Quem gosta de estudar sabe disso, mas é muito ruim para vocês. Vocês são autossabotadores quando vocês deixam de tomar frente, né? De ter uma iniciativa em relação a essa situação. Vai ter um momento que vocês vão sair da faculdade, vão ser servidor público, vão ser advogados, vocês vão ter que tomar iniciativa na vida de vocês. E sendo inertes, é bem complicado, gente. Então, a nossa aula não vai ser uma aula chata, mas eu preciso da ajuda de vocês para eu mesmo me inspirar e trazer cada vez mais coisas legais para vocês, entendem? Coloque-se no meu lugar. Eu estou vendo só os nomes de vocês aqui. Eu gosto de conversar, de olhar para vocês. Então, quem está online aqui, que no caso, né, é porque quer aprender alguma coisa. Então, vamos junto interagir, que fica mais divertida a aula, como vocês acabam gostando sempre. Por favor, leia lá o terceiro parágrafo. Neste sentido, o STJ... Nesse sentido, o entendimento do STJ, o preceito esculpido no inciso 5º do artigo 6º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade, advinda para o consumidor a desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira, que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por ocasião da crise cambial de 1999. Apresentou grau expressivo de oscilação a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas. Tá. Termina para mim essa página, depois eu vou dar um exemplo, por favor. A equação econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da parcela mensal sofre um reajuste que não é acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no mercado, havendo quebra de paridade contratual, à medida que apenas a instituição financeira está assegurada quanto aos riscos de variação cambial, pela prestação do consumidor indexada em dólar americano. É ilegal a transferência de risco da atividade financeira no mercado de capitais, próprios da instituição de crédito ao consumidor, ainda mais que não observado o seu direito de informações. Ok, tá bom aí, eu já vou continuar. Só para vocês entenderem, isso aqui é conteúdo de doutor. Obrigada, tá? Eu já vou pedir mais aí para lerem o artigo e o material, só para vocês entenderem. Isso aqui, gente, que a professora Franciele coloca para vocês no material, é livro, só que é livro em PDF, né, que eu acabo colocando e eu digito um pouco do livro jurídico. Ou seja, os doutrinadores eles acabam falando um pouquinho mais juridiquês, né, não tem problema nenhum. A gente vai aqui traduzir para vocês. A gente está falando de principais espécies de cláusulas abusivas. Nós já vimos, num outro momento, que lá no artigo 51 do CDC existem várias situações que a gente pode anular cláusulas do contrato de consumo, mesmo que a gente tenha assinado essas cláusulas. Aqui a gente está reafirmando. Por que eu estou trazendo isso aqui? Faz parte do conteúdo, né? Tipo, a emenda, que é que aprofunde essa visão com vocês. Então, assim eu fiz. Então, é possível modificar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fato superveniência. Então, resumindo, o que essa frase quer dizer, que está no inciso 5º que o Felipe leu, que se algum contrato tiver uma cláusula que ela é abusiva, onerosa, ou seja, ela é mais pesada para uma das partes, é possível a modificação e até a exclusão dessas cláusulas. Aqui o doutrinador, que é o que a gente usa, o Risato, ele fala que essa visão, essa análise do Código de Defesa do Consumidor
realmente é para proteger, obviamente, o consumidor. A visão do STJ, que é o comentário aí, dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente. O que é isso, gente? Fato superveniente é um conceito lá do direito civil, mas só para vocês entenderem, é uma coisa que aconteceu que nós não estávamos esqueci agora como fala. Não estava previsto. Um acidente de trânsito não está previsto, um acidente vascular cerebral não está previsto, uma pandemia não está prevista, guerra, etc. Só exemplos esdrúxulos para vocês entenderem o que seria isso. E aqui o STJ está falando o quê? Que não precisa, quando é relação de consumo, provar o fato superveniente, lá no meio da página 1 de vocês. Dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade. Porque tem isso no consumidor. Eu falo sempre, eu vou reforçando, como vocês não têm ainda a vivência prática. No consumidor, não precisa provar, por exemplo, se a inscrição do nome da sua mãe ela foi um erro do sistema. Não importa. Se aconteceu uma má prestação de serviço, tem um dano moral. Aqui na parte de contrato também. Não sei se vocês percebem. Se tiver uma cláusula, ou seja, o que é uma cláusula? Um parágrafo no contrato, que ele é oneroso para o consumidor, não precisa nem provar que o fornecedor, usar os termos do nosso direito, né, agiu de má fé, está querendo se locupletar, quer ganhar dinheiro, oferir vantagem, não precisa. A gente conseguiu provar que tem aquela cláusula que ela é abusiva, automaticamente a gente consegue modificar. É isso que eles estão falando de uma forma diferenciada. Agora, Felipe, lê o artigo 6º, inciso 3º, porque está no material, depois eu vou falar outro. O inciso 3º fala o quê? São direitos básicos do consumidor. Pegando aqui. Inciso 3º, né? Isso. Prof, ele tá no material normalzinho, né? No Vadmecum. Só tá o artigo citado no material, eu tô pedindo para ler no Vadmecum para eu poder lembrar, né, e ajudar vocês. Beleza. A informação adequada, a introdução, são direitos básicos do consumidor. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidades, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ótimo. O que a gente aprende com isso, gente? Os artigos, quando vocês lerem de leis, é um aprendizado. A gente aprendeu o que aqui, novamente? Que é direito do consumidor, tem informação adequada, clara, tem que ter o preço, os riscos, etc. É isso que está falando. Agora vai para o artigo 10, caput. Do Vadmecum mesmo, Felipe. Tá, professor. Só um minutinho. É que eu uso o VAD no PC. Hã? Eu uso o VAD no computador. Você vai comprar um Vadmecum que você vai ter que manusear esse trambolho. É artigo 6º, o quê, professor? Desculpa. Artigo 10º. Não, é sério mesmo, Felipe. A todos vocês. Eu tenho aqui, professor. Eu tenho ele. Não, sim, é só para vocês entenderem. Eu, hoje, advogada, não preciso usar mais o Vadmecum. Mas para eu ser advogada, eu tive que passar na prova da ordem. Vocês estão obrigados. Eu ensino vocês a mexer com as notinhas de rodapé para poder realmente deixar vocês com bagagens. Que vocês façam a faculdade, terminem a Unic sem precisar fazer cursinho. Só fazendo o manuseio do Vadmecum e estudando, resolvendo questões, vai passar na prova. Que eu acredito que quem faz direito tem como meta, por mais que não vá fazer advocacia, né? Que não vai ser advogado. Então, procura o Vadmecum, Felipe, para o seu próprio bem, já que você é um aluno que muito aprecia os estudos aí, pelo que eu sei. Então, vai ajudar muito. Tranquilo, professor. Eu tenho ele aqui, tá na mesa, inclusive. Deixa eu ler aqui. Então, você tem que amar ele, tem que olhar para ele com amor, falar assim, eu te amo, Vadmecum, até passar na OAB. Depois, tchau. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber
apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Então, o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo um produto ou serviço que sabe ou deveria saber de alto grau de nocividade. Então, olha que coisa. Vocês percebem que o direito do consumidor ele é muito refinado para poder proteger a gente? As ações, eu sempre falo, quando começa a cair no escritório, a gente acha que é simples, mas não é. Então, se a gente comprar alguma coisa, não sei, eu tenho um floral aqui, um exemplo, né? Eu adoro exemplos porque a gente não esquece. E a gente utiliza e muitas vezes nem o próprio fornecedor sabe que é nocivo, está escrito aqui. Ele deveria saber, porque o ônus da atividade é do fornecedor. Né? E muitas vezes a gente compra produto, quem nunca comprou shampoo fala o nome só das plantas. Cadê aqui? Esse daqui, eu estou só de lente de contato, eu enxergo muito pouco. Mas normalmente tem uns shampoos, umas coisas que a gente compra que não fala o nome da substância. Fala como se fosse de uma forma globalizada. A gente não sabe o que a gente está consumindo, na verdade. A gente não tem noção o que é, de fato. E se conseguir provar que aquilo que nós consumimos, ou que quase consumimos, gera nocividade, gera indenização. E o fornecedor não pode falar, eu não sabia que o produto era tóxico, gerava câncer, gerava tumor, gerava problema no rim, porque tem isso, não aqui, mas tem histórias, se vocês procurarem, né, enfim, né, em outras cidades, que gera essa situação, gera indenização. Eu não lembro agora onde era, que tinha uma situação que uma cidade foi construída em um lugar que era um cemitério. E eu não fiz medicina porque eu não tenho nada a ver com essas coisas, mas enfim, existem substâncias que são tóxicas, que saem dos ossos, que eu não sei explicar para vocês. E contaminou essa região, começou a dar problema de saúde, e todo mundo tem o direito de ser indenizado. Por quê? Porque tem direito consumidor, certo? Agora, voltando aqui para a nossa matéria, né, para o foco dos contratos, eu dei o exemplo que eu lembrei, está falando de cláusulas abusivas, que se tiver alguma cláusula que ela é muito onerosa, a gente pode mudar. Eu gosto de exemplos que a gente consegue memorizar. Eu tenho um caso lá que eu vou entrar com ação contra a Unimed, da minha avó. Ela tem plano de saúde da Unimed de eu acho que eu tinha 7 anos, era 1998, plano dela, 97. E aí ela fez uma cirurgia, colocou um marca-passo faz umas 2 semanas, em Maringá, lá no Paraná. Aí o que aconteceu? Foi tudo certo, tá viva, graças a Deus, 76 anos, não pegou Covid, estava protegida, e a Unimed está cobrando 15 mil reais da cirurgia. E aí o que aconteceu? Eu pedi para minha família me ajudar, porque eu não consigo fazer isso sem ajuda, que tem muitas coisas do escritório para fazer. Falei, olha, gente, abre uma ação, uma reclamação na ANS, Agência Nacional de Saúde, abre uma reclamação no PROCON, que é o consumidor.com, informando que o plano é um dos primeiros, tem mais de 30 anos esse plano de saúde, e que ele dá cobertura total de tudo, e que eles apresentem o contrato. Eles apresentaram um contrato da minha avó de 1997, olha que bagunça, quando ela fez uma outra cirurgia, e eles não têm o contrato principal, o lá de 30 e poucos anos atrás, porque eu tenho 30 anos e o dela é mais antigo. Resultado, o que eu, Franciele, vou ter que fazer para minha avózinha não pagar 15 mil reais da Unimed? Eu vou entrar com uma ação de prestação de contas contra a Unimed. O que é isso, gente? Unimed, tendo em vista essa cobrança, tendo em vista as reclamações do PROCON, da ANS, eu gostaria que o senhor que apresentasse o contrato. Eu não sei se eu já dei para algum de vocês essa matéria, que é procedimentos especiais. Aí tem o procedimento, que eu não vou explicar agora, eles não vão apresentar o contrato. Eu já fiz vários, o escritório funciona, eu vou ganhar a prestação de contas. Com a sentença procedente da prestação de contas, que a Unimed não apresentou o contrato principal da minha avó, eu entro com uma indenizatória e pego o contrato, que é de 97, e peço anulação das cláusulas abusivas, inclusive uma que fala que a Unimed não vai bancar marca-passo. Como que minha avó tem 76 anos? E aí tem esse contrato que não foi nem ela que assinou, ela estava internada, foi a minha mãe. Então o contrato é todo, perdão a palavra, né, nulo. Para não falar outra coisa, é igual um cheque da sua mãe que o seu pai assina. Não tem validade. Não tem validade. Mas como que vai proteger? Se a gente não agir de forma judicial, usando o Código de Defesa do Consumidor,
A minha avó, ai, Fran, vou ter que vender o Fusca, a casa. Tadinha, ganha 2 salários mínimos para poder pagar minha cirurgia. Eu falei, vó, você tá viva, deixa que o resto é comigo. O resto é comigo. O que eu vou fazer nessa peça de consumidor? Vou alegar o artigo 10. Vou alegar... artigo 10 não. Aqui, o inciso 5 lá do artigo 6º, que fala da modificação das cláusulas contratuais, que tem algum sentido que fica mais oneroso para o consumidor, como, por exemplo, essa cláusula, que é absolutamente abusiva. Entendem? Então, assim, eu mostrei para vocês aqui 2 parágrafos, na hora que a gente lê, a gente fala assim, cri-cri, para que eu vou usar isso na minha vida? É assim, gente, direito do consumidor é bem mais o buraco mais embaixo do que vocês imaginam. Então, vou ter que fazer todo esse rebolado para poder ingressar, para poder resolver o problema dela. Pedir uma liminar, né, uma tutela de urgência para não sujar o nome dela. Mas eu falei, vó, eu queria que sujasse seu nome, porque daí a gente ia ganhar uns 5 mil reais de danos morais de São Unimed. E por assim vai. Entenderam mais ou menos o que seria uma cláusula onerosa, etc e tal, né, que a gente pode discutir, seria por esse sentido, para vocês entenderem. Quem estava lendo para mim material... Entendi. E, professor, desculpa só interromper a senhora. Pode falar, não pedir desculpa não, aqui eu não me sinto ofendido, eu me sinto honrada quando alguém me interrompe. Eu vi, a senhora estava falando ali a respeito do contrato, né? A senhora vai propor essa ação aí de prestação de contas. Isso. Essa ação, ela tem você falou que o objetivo é anular o contrato, certo? Mas, como você disse, ele não cobriria tudo o plano dela? Cobriria, mas como eles não têm o contrato principal, para eu não perder a ação indenizatória, eu faço 2 caminhos, entende? Isso aí é uma estratégia jurídica. A ação de prestação de contas é assim, por exemplo, digamos que eu negativei o seu nome, Felipe, não importa, em uma loja de roupa. Aí, eu não negativei o seu nome, eu não tenho a nota que você assinou, eu não tenho nada. O que você faz? Você entra com uma ação contra mim de prestação de contas. Só para você entender o raciocínio. Não, aí, entendi. juiz, se você não apresentar, se eu, Franciele, não apresentar o contrato, a nota fiscal, a nota promissória, alguma coisa que prove que você contratou comigo, eu vou ganhar ação. Sim, eu perguntei só porque eu acabei de propor uma ação dessa também. Então, é bem interessante isso. Aí eu ganho ação. Aí com essa sentença procedente, que eu ganhei ação porque não apresentou o contrato, eu entro com a indenizatória. Porque é incontroverso, entende? Eles estão ferindo, não tem como eu discutir um contrato que ele sumiu. Mas todo mundo que está vivo na Terra sabe que plano de saúde há 35 anos atrás cobria tudo. Mas para poder fazer uma situação e não perder uma ação dessa, eu faço esses passos. Eu já fiz com um cliente que tinha problema de carro aqui em Primavera e funcionou, busca e apreensão. A busca e apreensão toma o seu carro, não sei se vocês sabem, aí depois que, né, usando palavras bem simples para vocês entenderem. Aí tá devendo, busca e apreensão, não importa. Ele estava devendo, só que ele tinha quitado mais que 60% do contrato. O que eu peguei? Entrei com uma ação de prestação de contas para eles apresentarem, primeira coisa, né, o contrato. Eles não apresentaram. Aí eu fiz uma revisional do valor que sobrou lá da prestação de contas. Daí pedi uma indenização, porque o valor era abusivo. Tipo, devia uns 6 mil, 7 mil do carro, estava cobrando 30 mil. E eu ganhei as 2. Não apresentou o contrato, tum. A outra que estava abusiva também. Declarou a inexistência do débito, limpou o nome do cliente, foi tudo lindo. Mas assim, tem que ter paciência. Quase 1 ano para dar certo essas ações, ainda não houve o trânsito e julgado, mas já deu procedente as 2. Então, são manobras que a gente utiliza para ajudar o nosso cliente. Sabe aqueles rolos que você fala, meu Deus do céu, como é que a gente vai resolver? Tem formas, mas tem que ter paciência. Paciência. Vamos voltar ali para o material. Tá certo? Qualquer dúvida pode falar, tá, galera? Quem estava lendo o material, lê lá a página 2. A senhorita, eu não cheguei a ver o nome aqui que não trocou. Professora, vou ler. Por favor.
Para verificar-se a abusividade ou não da cláusula, não se questiona a intenção maliciosa do fornecedor ao incluí-la ao contrato. A tendência hoje no direito comparado e na EGES e CDC. Tá certo, professora? ESEGE é nome juridiquês para falar a lei consumerista, Código do Consumidor, somente. Pode continuar. No CDC é conectar a abusividade das cláusulas a um paradigma objetivo, em especial ao princípio da boa-fé objetiva. Observar mais seu efeito, seus resultados, e não tanto repreender uma atuação maliciosa ou subjetiva. A codificação de START vai reduzir o espaço antes reservado para a autonomia da vontade, proibindo que se pactue determinadas cláusulas. Vai impor normas imperativas que visam proteger o consumidor, reequilibrando o contrato, garantindo as legítimas expectativas que depositou no vínculo contratual. O artigo 51 do CDC elenca as cláusulas consideradas abusivas e, portanto, nulas de pleno direito. Só um pouquinho, vamos lá. Então, verifica-se que a abusividade ou não da cláusula não se questiona a intenção maliciosa do fornecedor. Então, a gente não vai discutir se o fornecedor ele agiu de má fé ao colocar a multa de, sei lá, de 100% por rescisão do contrato. Ele simplesmente a gente vai ter essa capacidade de poder modificar. É isso que está falando. Então, vai reduzir o espaço antes reservado para a autonomia da vontade, proibindo que se façam determinadas cláusulas. Vai impor normas imperativas que visam proteger o consumidor, reequilibrando o contrato. Então, essa situação de modificação de cláusulas realmente é para proteger nós consumidores, de uma forma geral. Ele está só desenhando aqui. O artigo 51, que a gente já viu, quem tiver com o Vadimeco, dá uma olhadinha lá, que são vários incisos. Eles mostram em quais situações as cláusulas contratuais elas são nulas de pleno direito. Ponto. Tá bom? Pode continuar. O STJ. O STJ assim já decidiu a respeito das cláusulas abusivas. Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor é zeloso quanto à preservação do equilíbrio contratual, da qualidade contratual e, enfim, da justiça contratual, os quais não coexistem ante a existência de cláusulas abusivas. 2. Artigo 51 do CDC traz um rol meramente explicativo de cláusulas abusivas no conceito aberto que permite o enquadramento de outras abusividades que atentem contra o equilíbrio entre as partes no contrato do consumo, de modo a preservar a boa-fé e a proteção do consumidor. B. 1. É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas de contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. Isso. Termina de ler esse aqui que eu vou explicar. Pode ler outro. No entanto, o STJ tem ressalvado, inclusive, em regime de recursos repetitivos, que a impossibilidade do reconhecimento de ofício de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sendo para tanto necessário o pedido expresso da parte. Sobre o tema, finalmente, foi editada a súmula 381 do STJ nos contratos bancários e vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Então, vamos voltar lá. Obrigada pela leitura. Então, é o seguinte, gente. Falando o que aqui? Voltando lá. O STJ, ele decidiu a respeito de cláusulas abusivas. A gente sabe que no artigo 51 tem as cláusulas que, se a gente observar em um contrato, ela vai ser nula. Só que o rol ele é exemplificativo. Esse termo no direito significa
que ele não é fechado, ele é flexível. Ou seja, se alguma coisa tiver no contrato que vocês assinarem, que não estiver no artigo 51 do CDC, é possível ainda assim anular se for abusiva, se desrespeitar premissas consumeristas, etc. Outras áreas do direito também, estou focando só na nossa porque é o que a gente está trabalhando aqui hoje, tá bom? Então é isso. O Código de Defesa é zeloso para preservar o equilíbrio contratual. Então é por isso que existe essa possibilidade de anular a cláusula. Porque imagina lá, tadinha da minha avó, pagar 15 mil reais, ela não ia ter, tá viva, mas vai ter que ficar parcelando. Ou seja, essa possibilidade da gente anular cláusulas contratuais é para voltar ao equilíbrio das partes. Está oneroso agora. Está errado, entende? Aí, o que diz aqui? Que em 2006, o ministro, através de um agravo regimental lá no STJ, ele disse, né, ele proferiu uma decisão se manifestando que é possível, de ofício, o magistrado dizer que existem cláusulas abusivas ou nulas nos termos em ações que é aplicável o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Tá lá, eu vou lendo o juridiquês. É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas no contrato bancário, diante da incidência do CDC, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda é um princípio do direito civil, não sei se vocês lembram, que fala que o contrato ele é a lei entre as partes. Resumindo, e tem muita força. Se eu contratei isso com você, olha aqui, é uma expressão latina elaborada na forma gerundiva, reconhecida como um brocado jurídico, princípio do direito civil, é isso mesmo. Bom, estou tentando só ver o conceito mais detalhado para vocês aqui. Força obrigatória, segundo o contrato, faz lei entre as partes. É o que eu falei mesmo, é isso mesmo, está correto. E aí, quando a gente consegue dizer que alguma cláusula ela é abusiva, esse princípio do pacta sunt servanda ele fica flexibilizado. O que é de ofício? Gente, sem que o advogado, que é o representante processual que tem legitimidade para poder peticionar nos autos, é o advogado. Então, sem a petição do advogado, vai que, por exemplo, o João, o advogado, não percebeu que o contrato da cliente dele tinha uma cláusula abusiva. O juiz antes podia, de ofício, falar assim, João não, banco X, cláusula tal é nula. Só que o que foi decidido, se vocês viram mais abaixo, através de uma súmula, a 381 do STJ, que é proibido, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas. O que a gente entende por isso, gente? Revisão de contrato, inclusive consumerista, é sério. É sério. Se a gente não falar na petição inicial quais cláusulas do contrato que são abusivas, lá no final do processo vai dar uma sentença extra petita, por exemplo. Vai que lá na frente a gente percebe. Não vai adiantar. Não vai adiantar. A gente precisa fazer a petição inicial desde o início, não vou falar perfeita, mas com tudo aquilo que o cliente tem de direito. Os fatos, fundamentos jurídicos pedidos. Esse é o arcabouço principal da petição inicial. Se a gente não fazer isso na petição inicial, infelizmente, ou desiste do processo, se já passou o prazo de emenda inicial, ou o cliente não vai ganhar aquela parte do pedido. E como é que a gente não erra? Só estudando, gente. Só estudando. Já teve processos meus que eu pedi dano material e não pedi dano moral, uma do início da advocacia, depois eu vi que tinha direito e protocolei processo do mesmo fato gerador. Fato gerador, sabe, quando eu dei direito tributário ontem para o pessoal da OAB e hoje da Previdenciária, está na minha cabeça claríssimo. Fato gerador é quando incide alguma coisa especificamente sobre uma situação, tipo IPVA sobre carro, IPTU sobre veículo, etc. e tal. Especificamente sobre isso. De ofício, abusividade das cláusulas. Contratos bancários vedados ao jogador.
reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais. Agora, eu esqueci. Como eu não anotei isso, eu não esqueci que exemplo que eu ia dar para vocês. Mas na hora que eu lembrar, eu falo de novo. O direito tributário, que triste. Enfim, é isso. Agora não é possível mais de ofício a gente poder fazer o juiz, o magistrado, dizer que alguma cláusula do nosso contrato é abusiva, o que gera problema para o cliente. Ah, lembrei que eu falei que eu fiz a cagada lá com o meu cliente. Uma vez eu pedi, eu acho que era uma ação e eu consegui os danos materiais e tinha direito a danos morais. Como eu não tinha essa clareza, eu protocolei 2 ações. Deu certo, porque era o mesmo fato gerador, mas era outro pedido. Fato gerador é isso, era o mesmo problema, sabe? Era o mesmo problema, agora não, acho que era um caminhão que quebrou o rastreador, mas era outro pedido, a gente pode fazer isso, porque não fez coisa julgada. Mas como eu só percebi lá no meio do processo, não podia fazer esse pedido no meio do processo, entendem? Só na petição inicial. É isso, por isso que eu falei do exemplo. A gente vai fazer o seguinte, a de implemento, extinção do contrato de consumo, que é a de implemento contratual, tá no artigo que eu mandei também para o pessoal. Vou só dar uma resumida, para a gente voltar para o material aqui, porque eu quero que vocês tirem o ponto de vista de vocês e eu vou dar uma atenção especial para vocês nessa aula. O material, que é o artigo que eu encaminhei, eu quero que vocês leiam. Por quê? Porque nós estamos falando de anular cláusula. E existem situações que anular cláusulas dentro do direito do consumidor gera dano moral. Mas existem situações que anular ou modificar cláusulas contratuais não gera dano moral. Certo? A de implemento contratual. Ah, esse aqui é legal, direito de arrependimento. Daí vocês vão... Aquela situação que você compra, tem 7 dias para devolver, etc. A gente vai ver isso aqui agora. Felipe, abre o artigo 49 do CDC, ou se alguém quiser ler, tá à disposição. Que é direito de arrependimento. O meu tá aberto aqui, se alguém quiser ler. Leia aí, se alguém quiser, o pessoal fala na frente. Então. Pode falar, pode ler. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Ou seja, vamos lá, aprender aqui. O direito, olha lá em cima, quando você vê, Felipe, ó, proteção contratual é o capítulo, tá? 49 é direito de arrependimento. Lê para nós o parágrafo único. Parágrafo único, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. É tipo compra online, então, né, professor? Compra online, exatamente, compra online, mas aqui tá falando, também pode se arrepender de compra não online, que o prazo é de 7 dias, tá falando claramente aqui quando é, ó. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produtos ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Ele é um pouco mais genérico, mas às vezes a gente faz uma assinatura de contrato, o pessoal vai fazer um empréstimo para sua avó, leva o contrato aí na casa dela, entende? É que a assinatura do contrato pode ser a rúbrica ou pode ser o clique, ok, online. É 7 dias o direito inicial. Se vocês comprarem um convite de festa, uma passagem aérea, sem motivo nenhum, vocês podem cancelar com 7 dias e tem que ter o valor integral ao parágrafo único. Valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente. É isso para começar. Vamos voltar no material. Tá lá, volta lá, lê no material para nós, Ítala. Inciso 1, conceituação e requisitos para o exercício do direito de arrependimento. Material. Direito de arrependimento, professora?
Exato. Ah, tá. Conceituações e requisitos para o exercício do direito de arrependimento. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 49, prevê que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. O direito de arrependimento, segundo o Código, pode ser exercido sem qualquer justificativa acerca do motivo pelo qual o consumidor desistiu da compra. Trata-se de verdadeira denúncia vazia. A única exigência é que o contrato tenha sido concluído fora do estabelecimento comercial. Só um pouquinho. Aí, depois já continua, por favor, Ita. Ó, o seguinte, gente, denúncia vazia. A turma da manhã, acho que eu falei para vocês, né? Pediram para eu fazer um curso de contratos. Nas férias eu vou montar para vocês. Denúncia vazia é termo do direito aplicado a qualquer tipo de área do direito, tanto aqui no consumidor, quanto, por exemplo, na lei do inquilinato, que tem a ver com a situação que eu falei. Posso cancelar o meu convite da festa, passagem aérea, comprei qualquer coisa pela internet, ou do jeito que está falando ali no termo em 7 dias, sem nenhum motivo justificável, é denúncia vazia, o nome disso. Trata-se da verdadeira denúncia vazia. Só vou reforçar aqui, porque o Felipe falou, e eu li, só para vocês não confundirem. O consumidor pode desistir do contrato em 7 dias a contar da sua assinatura, o ato de recebimento do produto. Comprou alguma coisa no Mercado Livre, um sapato, um tênis, no Netshoes, alguma coisa. Está recebendo o produto. Sempre que a contratação e fornecimento de produtos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, tem que tomar cuidado. Se a gente assinar um contrato, alguma situação no estabelecimento comercial, será que esse prazo se aplica? É discutível. Agora, se não for no estabelecimento comercial, foi um terceiro, foi pela internet, etc e tal, aí sim, é incontroverso, é notório, não tem dúvida que é possível devolver. E denúncia vazia é essa. Denúncia cheia, gente, é quando tem fundamentação. Não sei se alguém já ouviu falar, por exemplo, eu moro num apartamento aqui e não tem motivo para eu sair daqui, tá tudo certo. Mas pela lei do inquilinato, exemplo, eu estou dentro de um ano, menos de um ano no apartamento. Normalmente é um ano, né, o contrato de inquilinato. E aí o proprietário, ele faz uma denúncia cheia, formalmente. Franciele, né, de forma formal, só para vocês entenderem. Saia do apartamento porque a minha filha vai morar aí, eu vou morar aí. Tá na lei do inquilinato que existem algumas situações de denúncia cheia que é possível o locador fazer a rescisão do contrato sem a multa. Então é isso. Denúncia cheia e denúncia vazia. Denúncia vazia é quando não tem fundamento, só simplesmente não quero mais. Tchau. Pode continuar. Alerta Nelson Nery Júnior. Alerta Nelson Nery Júnior que se a essência do negócio for sua realização fora do estabelecimento comercial, a norma não incide e o caso da compra e venda do imóvel, que ocorre em regra no cartório de notas, na presença do oficial, entende o autor que não se considera, na hipótese, o negócio celebrado fora do estabelecimento comercial. O que importa é que as tratativas preliminares, final compromisso de compra e venda e etc., tenham sido concluídas no estabelecimento comercial, no escritório da construtora, da imobiliária e etc. O Código estabelece ainda no parágrafo único do artigo 49 o direito do consumidor é exercido o arrependimento de receber de volta os valores, eventualmente pagos a qualquer título de imediato e monetariamente corrigido. Isso quer dizer que, havendo despesas com frete, postagem e outros encargos suportados pelo fornecedor para fazer chegar às mãos do consumidor o produto ou serviço contratado fora do estabelecimento comercial. Seu ressarcimento fica por conta do risco negocial da empresa. Só um pouquinho, espera aí que eu vou explicar, senão vai ficar muita coisa.
Então, Nelson Neri Júnior é um grande escritor, acho que eu até tenho um livro dele aqui também, do direito consumidor. Ele também é direito civilista. O Nelson Neri Júnior é maravilhoso para vocês fazerem pesquisa de monografia de direito civil e tudo mais. A essência do negócio foi a realização fora do estabelecimento comercial. A norma não incide. É o caso da compra e venda de imóvel, que ocorre em regra no cartório de notas, na presença do oficial. Entende que o autor não se considera, na hipótese, um negócio celebrado fora do estabelecimento comercial. O que importa é as tratativas preliminares, sinal, que é quando a gente dá alguma entrada, um sinal, compromisso de compra e venda, tenham sido concluídas no estabelecimento comercial, escritórios de construtor e imobiliários. Lembra que eu falei que pode dar uma discussão se a gente fazer a assinatura do contrato no estabelecimento comercial? Realmente é uma situação que dá discussão no direito do consumidor. Para pensar, se eu estou comprando um imóvel, não vou lá no meio da plantação, lá fazer a assinatura do contrato. Será que eu tenho direito de arrependimento em 7 dias? Tem. Tem porque tem as intermediações, igual tem aquela situação da responsabilidade solidária, também tem aqui. Existe no escritório, que a gente compra o terreno lá do Buritis, que fica lá, o que a gente pode comprar. Considera-se estabelecimento comercial, uma extensão. Aqui, deixa eu ver, isso aqui é interessante. Aqui, por exemplo, outro parágrafo fala o seguinte: se, por exemplo, já aconteceu comigo, comprei na internet um tênis, eu não lembro o que era. Só sei que chegou e eu provei, e a marca do calçado era um número diferente do meu pé. Eu costumo usar 8 e era 9, era 7, eu não lembro. Aí o que acontece? Mandei uma reclamação para a empresa, aí eles mandam para a gente lá no correio, na hora que vai com o produto lá, que está no meu nome, Franciele, o código do produto e tal, eles pagam o frete para volta, para retornar. Então, é isso que está falando também. Vou voltar a ler ali. Isso quer dizer que, havendo despesas com frete, postagem, outros encargos suportados pelo fornecedor para fazer chegar às mãos do consumidor o produto ou serviço contratado fora do estabelecimento comercial, seu ressarcimento fica por conta e risco negocial da empresa. Interessante isso, né? Bem interessante. Claro, até aqui eu pedi para a colega continuar lendo, que eu vou explicando. Sim, professora. Pode continuar lendo, por favor, pelo STJ. O STJ, analisando a questão, já decidiu ser legal a multa imposta pelo PROCON, a empresa que repassa ao cliente os custos de despesas postais, decorrente do exercício do direito de arrependimento aos seguintes argumentos. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor dispõe de que, quando o contrato do consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias, período de reflexão, sem qualquer motivação. Trata-se do direito de arrependimento, que assegura ao consumidor a realização de uma compra consciente, equilibrando a relação de consumo. B. Exercito o direito de arrependimento, o parágrafo único do artigo 49 do CDC especifica que o consumidor terá de volta imediatamente e monetariamente atualizados todos os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão. Em dose incluídos nestes valores todas as despesas com o serviço postal para devolução do produto, quantia essa que não pode ser repassada ao consumidor. Eventuais prejuízos enfrentados pelo fornecedor nesse tipo de contratação são inerentes à modalidade de venda agressiva fora do estabelecimento comercial, internet, telefone, domicílio. Aceitar o contrário e criar limitação ao direito de arrependimento legalmente não previsto, além de desestimular tal tipo de comércio, tal como nos dias atuais. 2. Só um pouquinho. Então, vocês viram aqui que o STJ, ele reforçou o que a gente leu do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ele reforçou e ratificou. Isso. 2. Direito de arrependimento no comércio eletrônico.
Como efeito, o comércio eletrônico é celebrado para o estabelecimento comercial, uma vez que o consumidor adquire o produto ou serviço por meio virtual, sem estar presente fisicamente na loja. Muito embora o caput do artigo 49 do CDC preveja o direito de arrependimento quando a compra se realiza por telefone ou a domicílio. Trata-se de rol meramente explicativo, abrangendo, obviamente, o negócio eletrônico. A despeito da evidente aplicação deste dispositivo aos negócios virtuais, o artigo 5º do Decreto número 7.962/2013 prevê expressamente que o fornecedor deve informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor, seguindo a orientação do CDC. Prevê ainda em seus parágrafos a forma de exercer referido direito. Ok. Parágrafo único. Deixa eu só ver aqui se início a gente fala, ó. Então tá, o direito de consumidor no comércio eletrônico. Na verdade, ele está reforçando que do início lá, o Felipe falou, isso aqui é pela internet, aqui no CDC não fala internet, mas é. O rol, ele é exemplificativo, o do artigo 49. Ele não fala eletrônico, etc e tal. Mas, obviamente, o negócio eletrônico também está enquadrado naquela situação. Tá bom? Pode continuar. Parágrafo 1º. O consumidor pode exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados. Parágrafo 2. O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios sem qualquer ônus para o consumidor. Parágrafo 3. O exercício do direito de arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou administradora do cartão de crédito ou similar, para que a transação não seja lançada na fatura do consumidor. Sim. 2. Seja efetivado o estorno do valor caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado. Parágrafo 4. O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmações imediatas do recebimento da manifestação de arrependimento. Como se vê, o decreto regula aspectos práticos do exercício do direito de arrependimento e individualizou deveres referentes a cada um dos participantes do contrato, inclusive das instituições financeiras, que muitas das vezes viabilizam o pagamento online pelo consumidor. Então, tá, vou explicar para vocês agora aí como é que vai funcionar esse estorno. É um pouco mais específico, tá? Vamos lá, ó. Vamos lá, computador, me ajuda, fofíssimo. Direito de arrependimento, a gente entendeu essa situação que também é meio eletrônico. Como que vai acontecer? Como a gente vai exercer esse direito de arrependimento? Parágrafo 1º. O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados. Exemplo, comprei um sapato lá do Mercado Livre. É lá que eu tenho o dever de também, tá lá, o direito do consumidor também. No mesmo lugar que ele contratou, ele se arrepender. Aonde está escrito isso, gente? Decreto 7962 de 2013. O CDC é de 80. Esse decreto que fala como que a gente vai poder se comportar, exercer o direito de arrependimento, é isso aí. Está lá no decreto 7962. Parágrafo 2º. O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios sem qualquer ônus para o consumidor. Digamos que tem alguns contratos aditivos. A gente tem o contrato principal e tem contrato aditivo. Se o principal faleceu, todos os outros também vão. O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios. Entende? O que seria de uma árvore sem, né, os frutos sem a árvore? Essa é a ideia. Se a gente tirar o contrato principal, os acessórios eles não vão existir também. Parágrafo 3º. O exercício do direito de arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito. Então, olha que legal, apareceu em 2013, quando o Brasil e o mundo começou a usar o cartão de crédito no 12. Cancelei
sei lá, comprei um sofá, que é caro, uma geladeira, alguma coisa, automaticamente tem que comunicar a empresa de cartão de crédito para não lançar a transação no cartão de crédito, e se lançou, vir abater. Peraí que tá alguém entrando aqui na sala. Então, vai ser muito legal. Isso aqui foi uma vitória para o consumidor, certo? Então, se a transação não seja lançada na fatura do consumidor, e se seja lançada, que seja feito o estorno. Sabe aquela situação da contestação de fatura? Quem nunca ligou para uma operadora de telefone que apareceu lá umas ligações, não sei de onde, que diz que não ligou? Tinha uma época que tinha muito problema disso. Trabalhei muito tempo na GVT, que é a atual Vivo. É Vivo, né? A antiga GVT? É Vivo agora, eu acho que é. Né? E sempre tinha muito problema de contestação de fatura. Que vinha lá a fatura com valor, sei lá, uma ligação de R$30, aí ligavam para falar que aquela ligação não foi feita. Eu tinha que fazer a retificação, tirar a ligação, fazer a retificação do valor para mandar um boleto novo para o cliente pagar. 4. O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. Como se vê, o decreto regulou os aspectos práticos do exercício do direito de arrependimento e individualizou deveres referentes a cada um dos participantes do contrato, inclusive das instituições financeiras, que muitas vezes viabilizam o pagamento online pelo consumidor. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo, professora, pode seguir. Tudo sim. Ora. Todos sim, também. Eu não vou judiar de vocês, não. Sexta-feira vocês estão... Consegui me equilibrar lá com a turma. Eu vou abrir o artigo aqui só para dar uma pincelada para vocês. O decreto agora é 8 horas, né? Que agora ficou um silêncio na minha rua, uma paz de ser, nossa senhora, coisa boa. Início lá. Vou voltar ali. Eu estou no artigo da Emerge, que é do Rio de Janeiro agora, tá bom? Eu vou fazer um apanhado e eu vou deixar para vocês depois trazerem as conclusões para mim, etc e tal, para ver se vocês conseguem compreender que é bem interessante essa situação. O que ele fala, mais ou menos, tem 28 páginas, está muito bem escrito, a linguagem é bem acessível, vale muito a pena. É um outro material que eu tinha enviado lá, artigo jurídico apresentado como conclusão de curso, ele encaminhou. O trabalho visa analisar o instituto do dano moral frente ao inadimplemento contratual do fornecedor do produto ou serviço na relação de consumo, relacionando os princípios norteadores do CDC. Igualmente, deseja abordar a retórica do mero aborrecimento, quando da percepção do inadimplemento contratual aduzida pelos fornecedores, assim como a linha de entendimento da jurisprudência estadual. Eu vou dar um apanhado geral para vocês e eu vou deixar que vocês façam análise desse material e eu quero que mandem para mim, vou mandar depois para os líderes lá, como eu não tenho como pegar no caderno de vocês essas coisas, um parágrafo sobre qual é o ponto de vista de vocês sobre essa situação. Eu vou explicar aqui o que é essa parte de dano moral, mero aborrecimento, na rescisão contratual do CDC, e vocês analisem, porque o que esse artigo ele prevê é o que acontece na prática na jurisprudência. Fazer vocês raciocinar um pouquinho, a gente interagir de uma forma diferente, daí depois eu dou para vocês, eu vou pensar quantos pontos eu consigo colocar, eu acho que é só parcial, oficial não posso atribuir ponto. Aí eu coloco pontos para vocês, quem se sentir confortável. Eu não vou tirar ponto de quem não entregar. Beleza? Eu vou dar ponto para quem fazer esse parágrafo. E, por favor, não copie do coleguinha, troca figurinha com ele e faz uma paráfrase. Confie no seu potencial de fazer um texto coerente. Você já tem raciocínio. Então, igualmente, deseja abordar a retórica do mero aborrecimento quando a percepção do inadimplemento contratual, aduzida pelos fornecedores, assim como a linha de entendimento da jurisprudência estadual do Rio de Janeiro, requer ainda sustentar a relevância da discussão quanto à isonomia entre fornecedor e consumidor diante do inadimplemento de cada um. Então, olha aqui que vai trazer esse trabalho para vocês.
que é bem interessante. Ele vai trazer quando que inadimplemento, gente, é algum tipo de quebra de contrato, ou por falta de pagamento, ou por rescisão, inadimplemento contratual. O que é um mero aborrecimento? Por exemplo, lembra que eu comentei, há mais ou menos uns 5 anos atrás, se a gente ficasse esperando na fila do banco mais que 20 minutos, dava dano moral. Hoje, já não dá mais dano moral, não cai na má prestação de serviço, já cai para a linha do mero aborrecimento. A linha do mero aborrecimento e da má prestação de serviço, ela é muito tênue, só que é o divisor de águas para o dano moral, entende? Existem situações que a rescisão do contrato, ou seja, a gente rescindir um contrato vai gerar dano moral, mas somente a rescisão de contrato não vai gerar dano moral. Tem que mostrar para o juiz a má prestação de serviço, certo? Se a gente não fundamentar, igual eu comentei que eu mostrei nas peças para vocês, situação do nexo causar, nexo extensão do dano, teoria do tempo perdido, etc e tal, vai cair para o mero aborrecimento, porque contrato é diferente, é um documento, a gente está falando que existem cláusulas nulas. O juiz vai olhar assim, tá bom, João da Silva, tá nula a cláusula, tá nula, tem que pagar só isso ou aquilo, mas para ensejar os danos morais, vocês precisam sair desse mero aborrecimento. Então, o que eu vou colocar para vocês de reflexão? Para que vocês observem o texto e, de acordo com o que a gente conversou na sala nossa online, nova era dos estudos, o RU, como que a gente vai conseguir fazer essa situação na prática? Eu vou anotar aqui no bloco de notas e vou mandar para os líderes. Quer ver? Como diferenciar dano moral do mero aborrecimento. Tá em espanhol no teclado. Espera aí que eu consigo dar conta. E como caracterizar dano moral em rescisões contratuais consumeristas. Vou já mandar, eu coloco depois com... Deixa eu ver se eu tô com o WhatsApp web aberto aqui. Noturno. Entenderam? É bem tranquilo, é para vocês saírem um pouquinho da zona de conforto, gente. Eu tô trazendo aqui para vocês bastante conteúdo e vieram falar, prof, faz alguma coisa diferente? Eu vou fazer então. Eu sei que vocês gostam da didática, eu acredito que eu não vou mudar minha didática, porque é assim que eu ensino, mexendo no código, conversando com vocês com o material. Só que eu vou fazer, como é possível fazer isso pelo nosso conteúdo, que vocês pensem um pouco, né? Então, aproveitem esse tempo de reflexão, é nada formal, é uma coisa bem tranquila, coloque daí o nome, né? Mas se você quiser escrever no papel, se quiser escrever no documento de Word, mandar em PDF, melhor ainda. Coloca o nome lá em cima de vocês, o semestre, para eu saber quem é vocês, o semestre, porque eu tenho, acho que deve dar uns 100 alunos de Direito do Consumidor, bastante, eles juntaram muitas turmas, né, ao NIC, para poder me ajudar também. Professor, é para mandar por e-mail? Vou mandar um e-mail meu lá com a Franciele, vou mandar meu e-mail ou vou colocar também no AVA, se vocês não tiverem lido, mas é franciele.rameyer@croton.com.br, que é e-mail corporativo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, fica mais fácil, vou dar um tempinho, aí até a próxima aula nossa, vocês mandam pro líder, o líder manda de uma vez para mim. Aí não fica essa... Vocês mandam pro líder, o líder manda para mim. Quem não tem líder, manda no e-mail. Eu vou colocar lá no AVA o e-mail direitinho para vocês e vou descrever a pergunta para quem não tiver, perdeu acesso. Mas eu mandei já a perguntinha aqui.
para os líderes, manda para a galera lá no grupo, só põe um acento, porque eu não consegui colocar com esse teclado meio espanhol. Tá bom? Que daí vocês vão refletir. É bem interessante, porque a gente vai entender como é que funciona a jurisprudência nesses casos que a gente colocou. Na próxima aula, a gente vai encerrar a unidade 3, eu vou entrar, vai ser bem interessante, entrar nos vícios redibitórios que eu falei, lembra? Vício oculto, prescrição, decadência. A próxima aula é bem importante para nós. Vai ser uma aula que vai ser, assim, bastante conteúdo. E eu vou poder, daí, trazer para vocês para equilibrar lá com a outra turma, né? Que agora já dá tudo certo. Semana que vem todo mundo tá de folga, né? Aí de vocês. Tá bom? Ficou claro, gente? Sim. Tranquilo, professor? Tranquilo? É que hoje sempre eu fico até as 10 com vocês. Hoje, para poder equilibrar, a gente sai um pouquinho mais cedo, né? Não fiz intervalo, quase 9, saía 9 horas, saía 1 horinha antes. Vou parar a gravação, vou subir para todo mundo que eventualmente perdeu a aula. E por hoje era isso aqui. A gente encerrou e ficou juntinho onde eu queria. Tá bom?